Graça para você ligado nessa programação. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. Olha, eu tenho certeza que você já percebeu que de um tempo para cá, não tão pouco tempo assim, todas as vezes em que os evangélicos vão para a mídia, aparecem na televisão, no jornal, na revista, é para condenar algum comportamento moral. Principalmente as questões ligadas ao aborto e à homossexualidade. A impressão que a gente tem é que nós cristãos, reduzimos a pregação do evangelho a essas duas questões. Eu até tenho brincado com os meus alunos e também lá na minha igreja, de que se por um milagre, o mundo inteiro chegasse à conclusão de que a homossexualidade é sempre errada e não tivesse mais nenhum homossexual, todos mudassem de comportamento e também ninguém mais praticasse aborto, por acaso o mundo seria melhor? Quando? Estaria salvo? O papel dos cristãos terminaria aí? Percebe? É importante falar da homossexualidade, falar contra o aborto? Sim, mas nós estamos reduzindo a pauta do evangelho a essas duas questões morais. Será que o evangelho não é muito maior do que isso? Será que nós não estamos nesse mundo para representar o amor inclusivo de Cristo, que nunca rejeitou ninguém, segundo principalmente os grupos que discordam dessa militância anti-homossexualidade e anti-aborto? Por outro lado, se os evangélicos se calarem nessas questões, que são as que estão aí na mídia, então nós vamos falar sobre o quê? Melhorando a minha fala. Se nós não nos manifestarmos contra estas coisas, quem há de fazer? E em segundo lugar, será que a mídia nos daria microfone para tratar das questões que não são morais? É disso que nós vamos discutir aqui com você hoje e graças a Deus eu não vou precisar falar quase nada, até porque estou praticamente sem voz. Mas os meus convidados, especialistas no assunto, vão debater o assunto com você agora, porque está no ar, vejam só. Olá, é com alegria que estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, que vai te mandar um presente. Se você for sorteado, né, ou sorteada, para concorrer, entra no site www.vejamsó.com.br, vote na enquete e você estará preparado ou preparada para os sorteios. Quem vai discutir conosco a questão da pauta que os evangélicos têm defendido na mídia é o pastor Éder William, que você já conhece. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, e presidente do Instituto Bíblico Etnos. Paz e graça, pastor Éder, seja bem-vindo. Reverendo Heber, prezados telespectadores, paz e graça. É um prazer estar de volta aqui no programa Vejam Só, debatendo um tema de grande relevância na atualidade, e tenho certeza que nesta oportunidade os nossos irmãos que nos assistem por esse Brasil serão edificados com os argumentos que serão aqui trazidos à luz da Bíblia. O endereço da igreja que o irmão ministra? Eu sou um copastor, meu pastor presidente é o pastor Deiró de Andrade, e a nossa igreja está em São Mateus, Assembleia de Deus de Madureira, em São Mateus, Zona Leste de São Paulo, Avenida Mateu Bem, 263. Muito obrigado. Do outro lado está o professor Carlos Caldas, que você também já conhece, ele que é professor de teologia da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, entre outras escolas. Com a Agrade, a nossa patrocinadora, eu tenho que puxar a brasa para a sardinha da Agrade. Paz e graça, professor, tudo bem? Tudo bem, paz e graça e paz. Heber Cocarelli, pastor Éder, prazer conhecê-lo, não conhecia ainda. Você tá certo, tem que puxar a brasa para a grade mesmo, mas eu não posso deixar de fazer referência de jeito nenhum
aos meus alunos e alunas do IBAD, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba. Eles estão agora, nesse exato momento, nos acompanhando, alguns pela TV, mas a maioria pela internet. Eles sempre nos assistem, a audiência é muito grande. E quero aproveitar rapidamente, tem muita gente que nos acompanha nesse exato instante. Eu poderia dar uma lista imensa, eu não posso fazer isso. Mas eu quero mandar um abraço aqui para o pastor Sebastião, que é da Assembleia de Deus em Frutal, Minas Gerais, que sempre nos acompanha, nunca perde um programa nosso. Quero mandar um abraço para minha mãe, que está em São João del Rei, em Minas Gerais. E além de tanta gente, várias outras pessoas, né, que realmente eu não posso nomear aqui, além das que eu citei. Carla, que está em Manhuaçu, Minas Gerais agora, está nos acompanhando. Que bom saber que você está nos acompanhando agora aí. Que bom, graças a Deus por isso. Tá bom. Bem, você aí de casa, vai perdoando a minha voz aí, né? Mas não sou eu que vou falar hoje, quem vai falar são os dois convidados, os dois pastores. Mas eu quero convidar você a votar na enquete de hoje, né? Ela diz o seguinte: em sua opinião, as pautas de batalha cristã estão limitando o evangelho? Tem a ver com o tema que nós estamos discutindo. Então você entra lá no site e vota. Sim, né? O evangelho é muito mais amplo do que apenas essas duas questões, ou não. Por meio destas questões, o evangelho acaba entrando, e o não sei, que é ou não sei, ou nenhuma das anteriores, né? Enfim, você vota, porque o importante é ter o seu voto para você concorrer aos brindes da Academia Teológica da Graça de Deus à Grade. Pastor Éder William, na sua primeira resposta à pergunta tema de hoje, qual seria a sua fala? Prezado reverendo Éber e prezados irmãos telespectadores, de forma introdutória, nós queremos dizer a todos, com base nesse tema, a pauta dos cristãos tem sido apenas combater o aborto e a homossexualidade? É claro que os cristãos, eles não combatem apenas esses dois pontos, aborto e homossexualidade. E é óbvio que o evangelho não trata só disso. O evangelho de Jesus tem uma mensagem completa, uma mensagem muito plena, com vários assuntos. Porém, nós precisamos entender que o pano de fundo que envolve a sociedade odierna é que hoje nós estamos numa sociedade pós-moderna. E nessa pós-modernidade surgem vários fenômenos da cultura, ou seja, a sodomização da cultura, a diversidade sexual, a questão dos movimentos feministas em prol da legalização do aborto. E nesse cenário, nesse contexto todo, pastor Éber, a Igreja do Senhor Jesus, os cristãos, precisam se posicionar e ter uma base bíblica coerente, pregando sempre o amor de Deus ao pecador, mas combatendo sim o pecado. Portanto, como o aborto e a homossexualidade são práticas pecaminosas, dentro da pregação do evangelho, isso tem ganhado uma grande monta no atual cenário do Brasil, porque os evangélicos têm crescido de forma extraordinária. Legal. Agora eu queria saber do professor Carlos, na sua primeira fala, qual seria a resposta que o senhor daria para a pergunta tema? Ok. A impressão que eu tenho é o seguinte: em linhas gerais, eu concordo com a introdução dada, as primeiras palavras do nosso colega, pastor Éder. De fato, é inegável, o evangelho é muito mais do que apenas tratar de questão de homossexualidade e aborto, é muito mais do que isso. Agora, eu confesso que fico preocupado, porque a impressão que a gente tem é que de um tempo para cá, realmente só se fala nisso, conforme a sua apresentação, a sua introdução ao tema, poucos minutos atrás. Parece que esse se tornou o tema único do discurso evangélico brasileiro. Parece que se tornou algo assim, algo monístico. Só se fala disso, não se fala de mais nada.
E eu percebo que por detrás disso aí, conscientemente ou não, está uma reprodução da agenda da extrema-direita dos Estados Unidos, o Partido Republicano dos Estados Unidos, né, que há uma confusão nos Estados Unidos entre princípios do Evangelho e as bandeiras do Partido Republicano. O pessoal tem a tendência a pensar que é 6 por meia dúzia, que ambos defendem os mesmos interesses. Não é verdade, absolutamente não. A extrema-direita norte-americana é extremamente preocupada com esse tipo de questão e só fala nisso, só bate nesse tipo de tecla. E muitos evangélicos aqui no Brasil, inclusive alguns líderes de destaque, repito, conscientemente ou não, têm reproduzido esse discurso como se o evangelho fosse apenas isso. E não se fala de mais nada. Não se toca em nenhum outro assunto. Não se fala de nenhum outro ponto. Não se fala de absolutamente nada que é evangelho também, que é interesse do evangelho também. Eu não sei como é que está a questão do tempo nesse bloco. Se não for possível agora, no próximo bloco eu pretendo falar sobre aquilo que eu entendo que deve ser a preocupação da igreja também, não apenas, mas também. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, faz um resumo dessas questões, porque aí a gente aprofunda no próximo bloco. Ok. Eu sou cada vez mais convicto daquilo que tem sido chamado nos últimos 30 anos, pouco mais, pouco menos que 30 anos, de teologia da missão integral, aquela que tem um lema que se tornou muito conhecido: todo o evangelho para o homem todo e para todo o homem. Ou seja, o evangelho não é apenas algo direcionado para algumas partes da constituição do ser humano. O evangelho é para o todo da vida humana, para o ser humano em sua totalidade, o que envolve seus aspectos espirituais, evidentemente, seus aspectos emocionais, seus aspectos sociais, seus aspectos existenciais, seus aspectos políticos, econômicos, tem a ver com o todo da vida. E não apenas para uma determinada área da vida. Quando o discurso evangélico foca e fecha apenas em questões que têm a ver com homossexualidade e aborto, está tocando apenas, eu faço questão de frisar isso, porque não se trata de defesa disso ou daquilo, não é isso que eu estou falando aqui, mas de falar só nisso. Esse é o problema. Quando se fala só nisso, a igreja evangélica está tocando apenas em questões de microética e não de macroética. O evangelho tem a ver com uma macroética também, não apenas com uma microética do indivíduo e apenas a questão de ética sexual, que, como diz um grande amigo meu, questões de natureza sexual causam na igreja evangélica uma espécie de um transtorno obsessivo compulsivo. Os evangélicos parece que só pensam nisso e não pensam mais nada. Não estou dizendo, repito e faço questão de frisar, que não são questões, que essas questões não são importantes. São. Claro que são, e podem causar problemas muito graves, mas o evangelho é muito mais do que isso e não podemos limitar nosso discurso apenas a isso, como temos visto em alguns sites na internet, alguns líderes evangélicos que só falam disso e não falam de mais nada. Beleza. Aí no próximo bloco a gente já tem como aprofundar dos dois lados essas questões. A Nicole Maria dos Santos, São José dos Campos, diz assim: não é só isso que trata o evangelho, mas seria bom que todos os cristãos pensassem seriamente em combater o aborto, que é um crime, e repensassem na homossexualidade sem alardes, sem sensacionalismo, o que agora não está acontecendo. Parece que a matéria é obrigatória nos jornais. Que o Espírito Santo ilumine a cabeça de todos. Deixa eu perguntar uma coisa para o pastor Éder. Irmão, o senhor deixou bem claro que entende que o evangelho é muito mais amplo e tal, mas quando a gente essa pauta nasceu de um programa que o senhor estava aqui, né? Sim. Por isso mesmo que o senhor voltou. A questão que eu queria perguntar para o irmão é a seguinte: será que nós não caímos numa armadilha de proposta astutamente pelo inimigo, né, para nos atrair para um campo que certamente chama a nossa atenção, que é a questão da moralidade, sobretudo a moralidade sexual, né? E para nos restringir, nos tornar
reducionistas diante da filosofia que o senhor tão bem descreveu na sua primeira fala, do mundo contemporâneo? Reverendo Weber, a questão da armadilha que o inimigo prepara nesse campo da pós-modernidade vai pegar como o passarinho é pego na arapuca se o líder evangélico, o pastor, o bispo, o reverendo, que ministra na sua comunidade cristã, ele não tiver um equilíbrio, a sensatez, o amor de Deus no coração, para pregar o evangelho na sua totalidade. Agora, se o líder evangélico, o pastor, o reverendo, ele não tem esse equilíbrio, essa sensatez para discernir o que está acontecendo no Brasil, porque os dois assuntos, aborto e homossexualidade, são os temas que ganham grande repercussão na mídia. E os evangélicos estão, de fato, bombando aí nas redes sociais e na mídia, porque a representação dos evangélicos no Brasil hoje, reverendo Weber, é de um crescimento exponencial. Segundo os dados do IBGE de 2010, 22% da população brasileira, ou seja, 42 milhões de brasileiros são evangélicos. Então, quase um quarto da população brasileira é evangélica. E para conduzir esse rebanho, que são os pastores e líderes evangélicos da pós-modernidade, da nossa geração presente, nós precisamos ter o equilíbrio, a sensatez e a graça de Deus para pregar o evangelho na sua totalidade. Entretanto, nós não podemos nos omitir diante desses dois pontos que estão no tema do debate em foco. Porque a liderança evangélica, os formadores de opinião, que são os professores de teologia de escola dominical, são indagados pela membresia, pelos crentes leigos, qual o posicionamento da Bíblia a respeito do assunto e como que o evangélico tem que se posicionar diante deste acontecimento social que envolve o Brasil, diante destas grandes temáticas, a questão da homossexualidade e a questão do aborto. Então, resumindo a pergunta e dando a resposta, pastor Weber, o líder evangélico, ele precisa ter muita sensatez, equilíbrio emocional e pregar o evangelho na sua totalidade, incluindo também os temas do aborto e da homossexualidade. Talvez usando eles como gancho. Ok. Né? Porque eles chamam a atenção. Sim. Eles estão na mídia. Sim. Usando como gancho, mas não se restringindo eles. Pega eles como porta e decola. Ok. Né? Porque é aí que eu acho que a gente tem caído numa armadilha, porque muitos de nós ficamos parados nisso, né? E temos nos tornado antipáticos, como quem não quer discutir o assunto, como quem não quer se aprofundar. Nós vamos tratar disso no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e perguntando: você já votou na enquete? É importante, hein? Para concorrer aos presentes que a gente vai sortear aqui, tá? A Bruna Oliveira, de Bebedouro, interior de São Paulo, diz assim: a Bíblia diz lá em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. O versículo 18 diz que devemos orar no Espírito em todo o tempo. Acredito que tem coisas que só a oração resolve. A igreja tem se perdido na sua missão, que é falar do Evangelho. Quem faz a obra é Deus, e quem convence o homem é o Espírito Santo. Só devemos pregar a verdade que salva e liberta. A Bruna abordou a questão muito perifericamente. Hoje nós queremos discutir o que tem acontecido na mídia, né? Em que o evangélico é chamado só para tratar ou da homossexualidade ou do aborto, e sempre contra, né? Lógico, evidente. E aí vem as consequências que a gente tem visto por aí. A nossa repórter preparou uma matéria sobre o assunto. Vejam só. Não aceito por cristãos no Brasil?
O aborto é um dos assuntos que causam polêmica sempre que colocado em pauta. Segundo pesquisas, uma parte da população brasileira acha que o aborto não deve ser aceito. Já outra parte acha que sim. A mulher tem o direito a escolher se vai querer ou não ter o filho. Segundo o Código Penal brasileiro, abortar no Brasil é crime. E só é permitido em alguns casos, como em gestações resultantes de estupro, gestações de anencéfalos e quando há risco de vida da mãe. Estatísticas apontam que a cada 2 dias, uma brasileira morre por aborto inseguro. São quase 1 milhão de abortos por ano. O tema da homossexualidade ou da homoafetividade, como preferem alguns, é outro assunto que traz consigo muita polêmica. Nos últimos anos, devido à presença cada vez maior do tema na televisão e na internet, o assunto parece estar sendo encarado com naturalidade. Segundo o Censo Demográfico 2010, o país conta com mais de 60 mil casais homossexuais vivendo em união estável. A região sudeste concentra o maior número de casais. A pauta dos cristãos tem sido apenas combater o aborto e a homossexualidade. Mas será que é só disso que trata-se o evangelho? Este é o tema do Vejam Só desta noite. E você participa pelo site www.vejamsó.com.br. Vote na enquete e você ganha ou pode ganhar os prêmios. Bem, pastor Éder William, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor e depois o pastor Carlos vai falar um pouco mais sobre essa questão da missão integral. Obviamente, se você perguntar para quase todos os evangélicos, eles vão ser contrários a essas duas questões, o aborto e a homossexualidade, né? Agora, o grande problema, que eu vejo assim até com uma certa ironia, né, da sociedade, é que enquanto a gente está esbravejando, eles deram um jeitinho de contornar a lei. Por exemplo, quando você fala assim, o aborto é ilegal. É ilegal mais ou menos. Por quê? A lei diz que se for vítima de estupro, a mulher tem direito ao aborto. Tá bom, até eu concordo com isso. Muitos crentes não concordam, eu concordo. Só que, na prática, pastor, você sabe quem é que diz se ela foi vítima de estupro ou não? É ela. Não há exame de corpo de delito, não há processo policial. Não há BO. Não há nada. Ela chega pro médico e diz, fui vítima de estupro, quero aborto, pronto, faz. Se o médico achar que não, aí ele não faz. Mas a prática legal tem sido essa. Então já deram um jeito no aborto. E agora, descobri aqui no programa, né? Eu fiquei até muito, assim, surpreso. O que tem acontecido com a homossexualidade? Nós temos conseguido barrar, graças a Deus, o casamento legal entre homossexuais. Mas a união estável tá vicejando aí, né, a plenos pulmões. Então, perdemos a nossa autoridade. Reverendo Weber, o senhor citou a questão do aborto e a legislação brasileira abre exceção para casos de estupro. Entretanto, eu venho aqui neste programa, em nome de Jesus, para destacar um pilar do credo da Reforma Protestante, que é o solo Escritura, somente a Escritura. Então, como evangélico, conservador e até intitulado de fundamentalista, que para nós não soa como jocoso ser fundamentalista, nossa única regra de fé e prática são os absolutos da palavra de Deus. Portanto, nos casos de aborto, já previstos em lei como exceção no caso de estupro, eu também não aceito, porque a palavra de Deus diz que Deus é o doador da vida e só Ele pode tirá-la. Mas a mãe foi estuprada, está grávida, deixa a criança nascer. É fruto de um estupro, de uma relação sexual
que abalou o seu emocional, mas deixa a criança nascer. E se ela não quiser a criança, ela pode doar a criança e alguém vai adotá-la. Mas só Deus tem o direito de ceifar a vida do homem, porque Ele é o doador da vida. Agora, o caso do aborto também há uma outra exceção aí, que foi citado na matéria, que é o caso dos fetos sem cérebro ou anencéfalos. Ano passado, em abril, dias 11 e 12 de abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal abriu essa exceção e a vitória foi 8 votos a 2, ou seja, 8 para a morte e 2 para a vida. Só 2 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram contra o aborto em casos de fetos anencéfalos, que é o César Peluso, que já se aposentou, e o Ricardo Lewandowski. Eu trouxe aqui a resposta do ministro Ricardo Lewandowski, que votou contra os casos de aborto em caso de fetos anencéfalos. Abre aspas. A arguição de descumprimento de preceito fundamental 54 abriria a possibilidade de aborto para inúmeros embriões que tivessem algum tipo de doença do sistema nervoso central. Fecha aspas. Palavras ditas pelo ministro Ricardo Lewandowski no dia 12 de abril do ano passado, quando o Supremo Tribunal Federal votou esse tema e o resultado foi 8 a 2, ou seja, vitória para a legalização do aborto em casos de fetos sem cérebro. E no caso dos homossexuais, o senhor disse muito bem, reverendo Weber, eles estão indo na contramão. Enquanto a igreja bate de frente, eles trabalham de forma velada, porque os ativistas gays, eles são intelectuais, são muito bem preparados, têm uma penetração em vários segmentos da sociedade, a nível privado, público, e isso tem dado a eles um know-how para manipular a máquina pública a favor da agenda gay. E eu quero dizer em poucas palavras, pastor Heber, que eu estou pastoreando há 13 anos. Nesses 13 anos eu já tratei de alguns casos de homossexuais que entraram na igreja, e me recordo de um casal aqui, de 2 mulheres lésbicas, sendo que uma delas era desviada da igreja Assembleia de Deus, era casada com seu marido, 3 filhos, largou o marido e as crianças para ter uma relação homossexual com a sua parceira. E elas me procuraram, pastor Heber, para entrar dentro da igreja, servir a Jesus. Entretanto, eu tive que preparar o psicológico da igreja, tive que conscientizar a igreja para não tratá-las com preconceito. E tive que, juntamente com a minha esposa, fazer um acompanhamento especial, e isso dá muito trabalho para o pastor, não é? Dar conscientização bíblica para esse casal de lésbicas sobre a pecaminosidade do ato homossexual, à luz da Bíblia, etc, etc. Resumindo, depois de muito tempo, pastor Heber, esse muito tempo durou em torno de 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, ocorreu uma libertação instantânea nas duas. As duas se converteram, ocorreu a regeneração em Cristo, e elas entraram no hall de membros, foram batizadas nas águas e libertas. Então, nós precisamos tratar esses casos com amor, com sabedoria, e recebendo os homossexuais com amor, mas não abrindo mão dos absolutos da Bíblia. A prática homossexual, de fato, é pecado. Muito bem. Agora é a vez do pastor Carlos Caldas. Pois não. Pastor, explica melhor para nós do que se trata. Até a gente vai trazer aqui o pastor Ariovaldo Ramos, né, para uma entrevista especial sobre a missão integral da igreja. Agora, quando a gente fala disso, queria que o senhor, como professor, mostrasse qual é a diferença entre propor a missão integral da igreja e o evangelho que a gente vê pregado todo domingo na igreja. Ok. Nós já não estamos fazendo isso?
Eu queria, Heber, responder sim a sua pergunta. Com muito pesar no coração, vou responder não. Não estamos fazendo. A 99... Não, vou tirar aqui a estatística, né? Eu não vou me arriscar a dar uma estatística, não. Mas mais da metade... Eu não estou resistindo à tentação de fazer um exercício aqui mas é chutologia, né? Mas em grande parte... A igreja evangélica brasileira não está conscientizada nem pratica a missão integral. Não. Em grande parte, o evangelho é pregado apenas para, entre aspas, alma só do ser humano. Ou seja, é necessário fazer isso. Eu tenho que ser muito cuidadoso com o que eu falo aqui agora, para ninguém me interpretar errado, para ninguém distorcer o que eu vou falar. É necessário anunciar o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus Cristo. Necessidade de arrependimento dos pecados e necessidade de fé em Jesus Cristo para a salvação. Sem entrar no mérito do debate do outro programa, né? Que vai acontecer aí sobre se o arrependimento é decisão humana ou se Deus concede. Não vou entrar no mérito, que agora absolutamente não vem o caso. Biblicamente é necessário que isso seja feito. Muito bem, todos concordamos com isso. Só que o evangelho não trata apenas da, entre aspas, alma do ser humano. O evangelho trata do ser humano como um todo. E não apenas dessa entidade imaterial, invisível, ninguém vê, ninguém pega a alma. Ou seja, como se fosse apenas para você crer em Cristo e depois que você morrer, sua alma vai para o céu. Como se fosse só isso. E a maioria das vezes as igrejas param, se reduzem a isso aí, fica só nisso. Sendo que o evangelho tem muito mais a tratar. Se você me perguntar assim, dê exemplo, como assim? Fale mais. Vamos pensar em algumas possibilidades. Por exemplo, a questão do meio ambiente. Por que as igrejas, por que não consta da pauta evangélica tratar do problema do meio ambiente? O capitalismo está destruindo o planeta. O capitalismo, a máquina insaciável, a gulodice sem fim, que os recursos naturais do planeta estão sendo esgotados, exauridos, a terra não está dando conta, e a igreja não fala nada, como se o problema não estivesse acontecendo. A igreja tem ouvidos fechados, olhos fechados, a igreja evangélica, na sua maior parte, há um problema tão grave quanto esse. O planeta está sendo destruído por conta da gulodice sem fim do capitalismo e ninguém fala nada. As igrejas não é tema evangélico. Quantos outros problemas, por exemplo, vou falar aqui daquilo que todos sabemos, mas que em geral os evangélicos nunca tratam, ou pelo menos rarissimamente tratam, questão de corrupção tanto dos órgãos governamentais como em esferas não governamentais. Os evangélicos em geral não falam disso, não falam. Quantas vezes, por exemplo, ano que vem vai ser ano de eleições presidenciais. Então nós vamos ver aqui, infelizmente, grandes denominações, os líderes vão ser cortejados pelos candidatos à presidência da República, porque representam, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos representam milhões de votos. Então eles vão ser cortejados e com isso o que isso vai representar na prática? O discurso de muitos líderes evangélicos, de muitas denominações, não vai levantar a voz profética em relação à injustiça, à corrupção. Por quê? Por interesse, troca de interesses, troca de favores. Infelizmente, prática de voto de cabresto, isso ainda acontece no nosso país. Muitos evangélicos vendem o voto dos membros das suas igrejas, ou seja, são questões seríssimas, tão sérias quanto aquelas duas que são o tema do programa de hoje. Aí eu repito, eu faço questão de repetir para que ninguém interprete errado o que eu estou dizendo. As questões são importantes? Claro, mas o evangelho não trata só disso. E o evangelho, em geral, fecha a boca e não faz levantar a voz profética. Não há uma teologia pública em relação a questões tão importantes quanto. Mas deixa eu fazer um questionamento, que tenho certeza o telespectador já fez também. Quando o senhor fala, por exemplo, da questão do meio ambiente, para que nós vamos defender o meio ambiente se a Bíblia diz que quando Jesus voltar vai queimar a terra toda, tal? Então não tem que defender o planeta mesmo. O planeta na grande tribulação, o planeta literalmente vai se explodir. Eu sei que você está falando, só para me provocar, eu sei que você está falando, mas que no fundo você não acredita nisso, porque pensar assim,
com todo respeito, para pensar assim, uma falta de responsabilidade enorme, porque a ordem do Gênesis continua de pé. Guardar, tomar conta, zelar, essa é a ordem do Gênesis. Veja que a Bíblia, já que você tocou nesse ponto, é interessantíssimo que o primeiro capítulo do Gênesis e o último capítulo do Apocalipse apresentam o mesmo tema, o quê? Um jardim. O que Deus fez? Um jardim, colocou, falou, toma conta, meu filho, guarda, zela. E no último capítulo nós temos um jardim, uma cidade, um jardim. Quer dizer, nós temos um jardim na nossa memória e temos um jardim na nossa esperança. Nós vivemos entre Gênesis 1 e Apocalipse 21 e 22, nesse tempo de tensão entre o jardim que já foi do Éden e o jardim que virá da Nova Jerusalém aqui na terra, porque lá diz que virá do céu à terra. Isso é outra coisa, eu não quero entrar no mérito, mas a mentalidade evangélica pensa que nós subiremos, mas lá o texto diz que Deus descerá para estar aqui conosco. Entre um jardim e o outro nós estamos aqui, mas a ordem do Gênesis continua. Zele, cuide, tome conta. Então, o fato de ter uma expectativa escatológica não tira a nossa responsabilidade de cuidarmos dessa terra que Deus nos colocou. Nós não somos isentos de modo algum de cuidarmos desse tipo de questão, porque eu tenho certeza que seremos cobrados dessa nossa omissão. Bruno Oliveira, de Bebedouro, em São Paulo. Não, esse aqui eu já li, né? Uhum. Sebastião Marçal Bueno, de Balneário Rincão, em Santa Catarina. Paz e graça, o aborto é homicídio e a homossexualidade é um distúrbio natural da sequência de reprodução humana e animal, da qual as igrejas não sabem lidar, praticando atropelos, por não saber tratar da importância da alma humana no contexto existencial, com o mesmo direito à salvação, tanto quanto os demais. Já que o indivíduo ao nascer não tem opção de escolha, se quer ser hétero ou homo. É a genética que determina qual será o seu gênero sexual. Lembre-se de que Jesus disse, não podeis acrescentar ou diminuir um côvado da sua altura e não podeis modificar um fio de seu cabelo, branco ou preto. De certa forma, isso faz lembrar as barbáries da época da Inquisição, a exclusão dos hereges, dos bruxos e das bruxas. Então, pastor Éder, a ciência já definiu que a homossexualidade é determinada geneticamente, como o Sebastião está dizendo? Pastor Heber, é um mito, não está comprovado nada cientificamente. E se porventura a ciência trazer algum dado pseudocientífico, que está comprovado cientificamente que os homossexuais, eles têm o respaldo aí da ciência para suas questões afetividades homossexuais, esta ciência não é verdadeira. Por quê? Porque a ciência é a dádiva de Deus para o bem-estar da sociedade em todo o decurso da história. Portanto, a verdadeira ciência nunca vai entrar em contradição com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus afirma categoricamente. Jesus disse em Mateus 19, versículo 4, que Deus fez macho e fêmea. Mas eu queria pedir a permissão do senhor para falar um pouquinho da missão integral. Professor Carlos, nada pessoal, todo respeito pela sua pessoa, mas eu tenho as minhas reservas sobre os pressupostos da teologia da missão integral. Porque, claro, eu concordo na questão ambiental, que a gente precisa ter a responsabilidade ambiental e a igreja precisa ter a visão do evangelho e do mundo e dessas questões que envolvem a globalização. Mas os evangélicos que seguem a linha da teologia da missão integral, e a missão integral é uma versão gospel da teologia da libertação. A teologia da missão integral tem os pontos positivos, como o nobre professor Carlos disse. Entretanto, a minha reserva e a minha ressalva é que os ícones, os intelectuais, os teólogos da teologia da missão integral, eles têm uma linha partidária próxima da esquerda. Por uma questão de ética aqui, eu não vou citar nome de partidos,
mas os prezados telespectadores são inteligentes. Os partidos de esquerda no nosso Brasil são partidos que, na sua ideologia política, têm o viés pró-aborto e pró-homossexualidade. Então surge uma pergunta, pastor Heber. Esses evangélicos progressistas, defensores da teologia da missão integral, seguem o viés político desses partidos ou são familiarizados com as ideologias desses partidos, porque esses partidos são socialistas, são partidos que têm um cunho marxista, são partidos que têm uma ideologia proveniente do chavismo, da Venezuela e de Cuba. E essa herança chega aqui no Brasil no final da ditadura, quando ocorre a anistia em 79. E com a redemocratização do nosso Brasil, esses partidos vão ganhando força, vão ganhando representação no cenário político, e muitos evangélicos progressistas são adeptos da missão, da teologia da missão integral. Então, antes da resposta do pastor Carlos, vou reafirmar aqui, nós vamos ter um programa específico sobre isso, com o pastor Ariovaldo Ramos, que é um especialista na matéria, né? E que, inclusive, numa entrevista recente, que está inclusive nas redes sociais, numa entrevista para a revista Ultimato, ele respondeu uma pergunta: por que a mensagem da missão integral lembra tanto o socialismo, né? E de fato ele falou, de fato lembra, mas mais por culpa do socialismo do que por causa da missão integral. Mas o dia que ele vier, ele vai explicar isso direito. Agora, pastor, como é que o senhor reage à colocação do pastor Éder William? Reajo com tranquilidade, mas também vou fazer minhas as primeiras palavras dele, com todo respeito, não tem nada pessoal, nada referência à pessoa dele, mas há alguns equívocos na fala dele. Ele está confundindo diáconos de plantão com diálogos de Platão. Não tem nada a ver teologia da libertação, versão gospel da teologia da libertação, com a teologia da missão integral, são mundos à parte. Os pressupostos teóricos e metodológicos da teologia da libertação são completamente distintos dos da teologia da missão integral. Não dá para confundir. Não tem nada a ver com chavismo, não tem nada a ver com partido político de esquerda, não tem nada a ver com redemocratização, 1979, não tem nada a ver com isso. A Fraternidade Teológica Latino-Americana, que propõe a teologia da missão integral, ela é anterior à teologia da libertação, mais antiga do que a teologia da libertação. Quando Gustavo Gutierrez publica o livro dele, o padre peruano, dominicano peruano, publica o livro dele, Teologia de la Liberación, Teologia da Libertação, em 1972. Antes disso, a Fraternidade Teológica Latino-Americana já tinha sido organizada e já tinha proposto as bases teóricas por um caminho teórico e metodológico completamente diverso da teologia da libertação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser que haja uma certa proximidade, mas as ferramentas são muito diferentes, tá? Então nós não podemos confundir. É a mesma coisa que confundir, virar e falar assim: a física e matemática é a mesma coisa. Não é. Quem conhece um pouquinho de física, um pouquinho de matemática, sabe que não é a mesma coisa. Português e italiano é a mesma coisa. Não é. Quem conhece um pouquinho de uma ou das outras línguas sabe, uma ou da outra sabe que pode ser parecido, mas não é a mesma coisa, é distinto. Como disse aquele filósofo famoso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não podemos misturar aí as estações. E também não tem nada a ver com preferência partidária, opção partidária. Isso é questão de cada um, porque o evangelho é suprapartidário. O evangelho de Jesus está acima e além de qualquer posição partidária, de lá ou de cá, não vem ao caso de modo algum. E a igreja, o anúncio do evangelho de Jesus Cristo não nos isenta de entrarmos em questões que não podemos esquecer. Vamos lembrar aqui Lucas capítulo 10. O que nós encontramos ali? Ali nós encontramos o que é a missão integral.
Porque ali nós temos em Lucas capítulo 10, vou pegar aqui, fora da sequência do capítulo. Nós temos ali Maria e Marta, Jesus na casa de Maria e Marta, e a Marta correndo para lá e para cá, tarefada, querendo fazer tudo para oferecer uma boa refeição para Jesus, e Maria para ouvir o Senhor, espiritualidade, estar em silêncio na presença do Senhor. Ali temos a parábola do samaritano, ao caído, agredido pelos ladrões, assaltantes, o que o samaritano fez? Ele cuidou dele. Ele cuidou daquilo que ele precisava de ser cuidado. Ele não quis converter aquele homem assaltado, entre aspas, ao samaritanismo. Não, ele cuidou dele. Eu vou cuidar por quê? Porque ele precisa ser cuidado. Pronto. E ele é apresentado na parábola como um exemplo. Ou seja, cuidou não apenas da, entre aspas, alma, mas das necessidades concretas materiais que aquele homem tinha. E Jesus coloca como um exemplo. Haverá momento em que será necessário fazer assim. Assim como o samaritano da parábola. E o texto fala também da missão. Né? Começa, eu estou falando aqui na ordem inversa, né? Do fim para o início. E o texto fala da missão. Quando no início do capítulo 10, Jesus dá ordem aos 70, vocês vão anunciar o evangelho, vocês vão enfrentar as forças do mal, vão vencer as forças do mal, vocês vão anunciar o reino de Deus. Ou seja, isso é missão integral. Está lá, está na Bíblia. Tanto o anúncio do evangelho, quanto cuidar das necessidades concretas de quem precisa, quanto parar para ouvir a mensagem do Senhor. Talvez, e nesse caso, reafirmo, né? A entrevista que nós vamos fazer sobre missão integral vai nos ajudar a elucidar, mas eu reconheço na fala do pastor Éder William vários temores, dos quais eu também compartilho, okay. Por líderes ou pregadores, vamos chamar assim, que lançam mão do discurso da missão integral, que é uma coisa bíblica, positiva e tal, com uma finalidade mais ideológica do que bíblica propriamente dita, né? Tentando fazer militância político-partidária. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes na minha denominação, né? Então, é bom a gente estar vacinado. Às vezes a vacina provoca reações exageradas, né? Mas, por isso mesmo que a gente vai tocar no assunto de forma explícita e específica com o pastor Dr. Ariovaldo Ramos muito em breve. Estamos só esperando a data que ele vai nos dar. A gente já volta com o programa Vejam Só. O Alessandro Andrade Santos, de Itajuípe, na Bahia. Graça e paz. Tudo isso começou com as leis absurdas que estão tramitando no Senado. Leis essas que devemos ir contra e nos mexermos. Mas devemos estar atentos, porque pode ser que isso... Mas estar atentos que pode ser isso que o diabo queira que façamos, que nos envolvamos em apenas esses assuntos e esqueçamos os outros. Há drogados precisando ser evangelizados, alcoólatras, enfermos, aprisionados nas cadeias, etc. Queridos irmãos, vocês concordam que o diabo pode estar por trás disso para que os crentes fiquem desatentos e a outras ações dele? Reverendo Heber, mande um abraço para os irmãos da Igreja Luz e Vida e para o meu pastor, José Reis. Parabéns pelo maravilhoso programa. Tá ok. Obrigado, Alessandro. Deus te abençoe. E um ósculo santo, então, para o pastor José Reis e para todos os membros da Igreja Luz e Vida, aí em Itajuípe, na Bahia. O senhor que é super bem informado, pastor Éder, qual é o andamento das leis? Que pé que nós estamos lá nas votações? Olha, pastor Éber, a cronologia sobre a questão dos homossexuais, ela vem desde os idos de 1973, nos Estados Unidos, quando a Associação Americana de Psiquiatria tira da sua lista de doenças mentais a homossexualidade. Em 75, seguindo a Associação Americana de Psiquiatria, a Associação Americana também de Psicologia segue o mesmo viés. No Brasil, a coisa começa a pegar força em 1984, quando a Associação Brasileira de Psicologia
de psiquiatria, ela também retira da sua lista de doenças mentais a homossexualidade. Em 85, o Conselho Federal de Psicologia segue a Associação Brasileira de Psicologia. E no ano de 1999, o Conselho Federal de Psicologia proíbe que os psicólogos façam tratamento para homossexuais que desejam cura. 1990, nós temos o caso da Organização Mundial de Saúde, que também tira da sua relação de doenças a homossexualidade. E no ano seguinte, 1991, nós temos a Anistia Internacional caracterizando uma ofensa aos direitos humanos toda a prática de preconceito à homossexualidade. Nós temos, no caso do Brasil, 2 pontos que eu queria destacar para o senhor sobre a questão das leis, de forma bem resumida. Bem, a questão da PLC 122, a PLC 122, que é um texto que criminaliza a homofobia e que para esses casos, pastor Eber, o artigo propõe prisão de 2 a 5 anos quando é caracterizado a homofobia. Só que eu estou em mãos aqui com a Constituição Brasileira e eu estou com o artigo 5º aqui aberto e eu vou ler o parágrafo 4º que diz o seguinte, reverendo Eber: é livre a manifestação do pensamento. E o artigo 5º, parágrafo 6º, diz mais: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e a garantia na forma da lei, a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. Ou seja, a PL 122, ela está na surdina lá no Congresso Nacional, a bancada evangélica, ela está atenta, mas neste interim todo, pastor Eber, existe lá no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional criada pela senadora Marta Suplicy, que é a atual ministra da Cultura, que traz pelo menos 5 pontos que eu queria destacar com os prezados telespectadores. Essa PEC de autoria da então senadora Marta Suplicy, atual ministra da Cultura. Ponto número 1, acabar com a família tradicional. Ponto número 2, retirar de todos os documentos as expressões pai e mãe. Ponto número 3, acabar com as festas tradicionais da escola, por exemplo, Dia dos Pais, Dias das Mães, para não constranger aqueles que não fazem parte da família tradicional, ou seja, os homossexuais. Ponto 4, a partir dos 14 anos, os adolescentes disporão de cirurgia de mudança de sexo custeada pelo SUS. E ponto 5, cotas nos concursos públicos para homossexuais. Diante deste quadro, eu quero finalizar essa minha palavra dizendo que nós evangélicos temos que amar os homossexuais, mas devemos estar atentos ao que acontece no Congresso Nacional, porque as leis aprovadas em Brasília mexem com o nosso modus vivendi, com o nosso contexto de vida na sociedade brasileira. Ano que vem teremos eleições para vários cargos. E quero dizer aos prezados telespectadores, o Senhor Jesus disse que tem um demônio que só sai com oração e jejum. Eu vou parafrasear dizendo o seguinte: tem outros que só saem com oração e voto. E temos que saber votar. Verdade. Ou seja, eu quero finalizar dizendo 2 coisas aqui, pastor Eber. Aos prezados telespectadores, ano que vem tem um pleito aí. Vamos votar para presidente, deputado federal, estadual, senador e governador. É de suma relevância que o cristão, que não é um alienado, não é marciano, você é cidadão do céu, mas mora na terra. Você precisa conhecer o viés político do seu candidato e o que ele pensa a respeito do aborto e da questão da homossexualidade. Se o seu candidato for omisso e ficar em cima do muro, a recomendação pastoral que eu dou é que você não vote,
porque ele não tem opinião formada, ou talvez ele tenha opinião, mas não quer se declarar para não perder o voto. Ponto 2. Além de você identificar o viés político do seu candidato, você precisa conhecer a ideologia partidária do partido que o seu candidato faz parte. Ponto. Essa última parte aí, não sei não, porque os partidos do Brasil é tudo uma palhaçada, viu? Pastor. Eu vou te contar. Os que têm, assim, uma fidelidade muito estreita com o estatuto deles, estão tudo lá na extremésima esquerda, não é nem extrema esquerda, né? Para eles, Trotsky era um liberal. Então também não serve. Mas, enfim, eu preciso que o pastor Carlos Caldas, professor, use o seu talento de professoral e nos ajude aqui. Pastor, é muito comum, inclusive o pastor Éder tocou no assunto, é muito comum a gente ouvir hoje a palavra preconceito como uma coisa. Você está sendo preconceituoso. Então, por exemplo, se o evangélico se declara contrário à prática da homossexualidade, ele está sendo preconceituoso contra os homossexuais. Queria que o senhor nos ajudasse como professor. O que é ser preconceituoso e o que é não ser preconceituoso, mas corretamente agir em relação à homossexualidade? Quer dizer, todo mundo que é contra o homossexual é preconceituoso? Ok. A pergunta é importante. Importante porque realmente a nossa sociedade, ela vive algo muito estranho. Porque ninguém pode falar que é contra, seja lá o que for. Não interessa o quê. Não apenas essa questão, que é o tema do programa de hoje, mas seja lá o que for, qualquer coisa, a palavra preconceituoso, ela está adquirindo um sentido cada vez mais lato, cada vez mais amplo, tá? Virou um guarda-chuva que parece que cabe o planeta Terra inteiro debaixo dele. Porque tudo, seja lá o que for, ninguém pode ser contra nada. A gente vive numa situação de essa onda que também a sociedade brasileira está copiando da sociedade estadunidense, está copiando o que tem de pior na sociedade americana, que é essa onda do politicamente correto. Né? Ou seja, em prol do assim chamado politicamente correto, ninguém pode ser contra nada nem ninguém. Ninguém pode falar não em relação a nada nem a ninguém. Qualquer coisa é motivo de processo, qualquer coisa é motivo de crítica, qualquer coisa, enfim. Então é muito complicado nadar contra a correnteza, é muito complicado ir contra a opinião pública, é muito complicado fazer tudo porque existe uma ditadura que impõe um ponto de vista sobre seja lá o que for, e todo mundo tem que seguir aquilo. Posso dar um exemplo? Claro que pode. O telespectador, acontecido, fato, né? Aqui em São Paulo, um homem que se veste de mulher e diz que não é travesti, Laerte. Sim, né? Sim, cartunista. O cartunista Laerte. Ele estava numa pizzaria e ele foi ao banheiro, certo? E entrou no banheiro feminino. E uma garotinha que estava no banheiro feminino, uma menina, uma criança, 6, 7 anos de idade, se chocou com aquilo, estranhou, foi reclamar com o pai, óbvio. E aí o pai reclamou com o dono da pizzaria, que foi pedir gentilmente ao Laerte que tenha santa paciência, né? Pois não, acredita que o dono da pizzaria tá respondendo a processo até hoje? Eu soube da história, eu não sabia que estava respondendo a processo ainda. É um absurdo, né? Me permita lembrar um fato de alguns anos, eu não sei dizer a data, mas um conjunto brasileiro, aquele Ultraje a Rigor, né, do Roger, né, que é o líder do grupo, eles têm uma música que chama Eu Gosto é de Mulher. Lá pelas tantas, a letra diz assim: eu tenho amigo homem, eu tenho amigo gay, mas eu gosto é de mulher. Quando essa música foi lançada, teve um determinado grupo, o defensor de direitos gays, que entrou na justiça com um processo contra o Roger, né, do grupo Ultraje a Rigor, se dizendo preterido, vítima de preconceito. Quer dizer, é um absurdo dos absurdos. Então quer dizer que a pessoa não pode ter a sua opinião, não pode ter a sua preferência. Há uma imposição nesse caso aí, há uma espécie não, uma ditadura, né? Não é uma espécie, é uma ditadura mesmo, efetivamente, uma ditadura de uma determinada opinião que é imposta e ai de quem ousar pensar diferente. Ai de quem? Isso é contra todas as normas do direito, todas as normas de democracia, é contra tudo. Então isso aí não dá para aceitar.
Não tem como explicar, né? Realmente é difícil até explicar. Sinceramente, é difícil até explicar. Então, o Evangelho vai tratar de todas, repito, faço questão de frisar isso, todas as questões que envolvem o ser humano, não apenas questões de natureza sexual, mas todas. Porque o Evangelho é para salvar o ser humano como um todo, e não apenas a, entre aspas, alma do ser humano. Depois, se tiver jeito, eu preciso de 10 segundinhos só. Tá, pode usar agora. Já? Opa, então é e depois agora. eu vou chamar a reportagem. Opa, muito bem. Eu só quero, então, dizer, o e-mail da gente aparece ainda aí? Claro. Tá, que eu lembro das outras vezes que eu vim aqui, apareceu o e-mail nosso, né? Sim. Então, você que nos assiste, vai aparecer, ou já apareceu, tá lá. Tá o nosso e-mail ali, profcaldas@uol.com.br. Agradeço a produção por colocar ali. Quem tiver interesse pode mandar um e-mail, que nós estamos liderando o Instituto Census, Educação e Projetos. São cursos como Introdução ao Mundo da Bíblia, Capacitação de Liderança, cursos rápidos para igrejas de, no máximo, 8 horas de duração. Sábado atrasado, sem ser esse passado, o anterior, eu estive no Assembleia de Deus Bom Retiro em Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, e tenho estado já em outras igrejas. Uma igreja, em agosto eu estive na Igreja Batista em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Em junho na Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia em Ribeirão Pires, aqui na região do ABC Paulista. E nós temos outros agendados aí para os próximos meses. Então você que é líder de igreja, você que tem interesse em levar para a sua igreja um trabalho de introdução de conhecimento ao mundo da Bíblia, como a Bíblia foi formada, e capacitação, treinamento e liderança, tenha bondade, envie um e-mail que nós vamos ter alegria em responder a você, falando de detalhes de como funciona. Obrigado, Heber. Imagina. Nós vamos ver agora as respostas que a nossa repórter obteve quando fez essa mesma pergunta, tema de hoje, a pessoas leigas. Vamos ver. A pauta dos cristãos agora tem sido combater o aborto e a homossexualidade. É só disso que se trata o Evangelho? Não, jamais. Mas o aborto, claro que os evangélicos, todos, na verdade, deviam ser contra isso. Contra o homossexualismo também, porque é contra a palavra de Deus. Mas não é só disso que trata. A Bíblia é muito clara quando fala do homossexualismo, quando fala do aborto, mas o que Deus quer nos ensinar é que existe uma salvação para isso, uma solução para isso. O aborto e o homossexualismo não são solução para nada, não são saída para lugar nenhum, e Jesus Cristo é a única saída para qualquer coisa. Não. O Evangelho fala mais do que? Falar sobre família, o quanto que a gente valoriza a família, né? O quanto Deus quer a união entre os lares. Não, a Bíblia é um estudo no qual devemos ler, praticar várias práticas, né, e conhecimento, não só como aborto, como homossexualidade. E daí nos traz sobre esses assuntos, né, que agora, na atualidade, está bem focado, né, bem em pauta essas coisas, né. Mas relata mais o amor, né, que devemos dar a eles, né, e o caminho a seguir, instrução, que é correto fazer essas atitudes. Não é só disso. O Evangelho, ele busca cada vez mais resgatar almas, não só do homossexualismo, do aborto, não é só se livrar disso. Almas que talvez não precisem, mas o Evangelho, ele quer apenas mostrar quem é Deus. É isso, assim, a minha opinião é essa. Eu acho que não é só o aborto e a homossexualidade, é todos os tipos de pessoas, assim, sem exceções. Não, o Evangelho sempre tratou de todos os temas sociais. Esse é um deles. Por que nesses últimos tempos eles estão tão preocupados com a homossexualidade? Porque, biblicamente, a Bíblia nos diz que o homossexualismo é abominável aos olhos de Deus. Ou seja, quem pratica o homossexualismo não entra no reino dos céus. O Evangelho não é contra os homossexuais, é contra a prática homossexual. A Lucinda Maria Freire Magalhães, ela mora em São Paulo, diz assim: os cristãos têm por obrigação estar a par de todos os assuntos. A Bíblia nos proporciona muitos aprendizados, mas complementar com bons livros é importante. Somente estudando sempre, buscando a Deus e orando, que os cristãos vão ter condições de se pronunciar em relação a discutir qualquer assunto. Infelizmente, em nome da religião, vemos muitas bobagens serem faladas por falta de conhecimento. Estudar, embora muitos não gostem,
é de suma importância para podermos falar com certeza vários assuntos. Entrar em curso teológico nos leva a pensar e a ter bom senso de saber se posicionar naquilo que pensa e fala. Concluo dizendo que os cristãos que se preparam estudando e buscando a Deus vão ter condições de discutir qualquer assunto e ser úteis para a sociedade. Amém? Né? Tá bom, Lucinda, que Deus te abençoe. Só que às vezes você vai estudar e você fica com mais dúvida do que antes, não é? Pode acontecer. Acontece. É uma das funções do aprendizado. Muito bom. Agora, eu queria perguntar aqui para o pastor Éder William, de onde vem a ideia tão propalada hoje, que está na base da defesa do aborto, de que cabe à mulher cuidar do seu próprio corpo, ela tem todo o direito sobre o que acontece no seu corpo. E como é ela que vai ser mãe, então ela decide se quer ou não. Que essa é a base da defesa do aborto nos Estados Unidos, não é? Correto. Reverendo Weber, o movimento feminista é oriundo da América e chega no Brasil com muita força justamente no período que termina a ditadura militar. Então, o movimento feminista, também chamado pró-escolha, porque o movimento feminista é pró-escolha porque eles dizem que a mulher é soberana para fazer com o seu corpo o que ela bem quiser. Só que tem um detalhe: o feto que está dentro dela não é um membro da mulher, é um ser humano, e a vida, à luz da Bíblia, começa na concepção. Logo, eu tenho aqui um texto que eu quero rapidamente, se der tempo de ler, no Salmo 139, quando o salmista Davi, ele fala da vida intrauterina, a partir do versículo 13 do Salmo 139. Lembrando que esse texto tem 3.000 anos de idade. 139 de Salmos, verso 13 a 15. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, e maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Há um rápido versículo que eu preciso ler também, pastor, para dar a resposta e concluir o pensamento, que está em 1 Samuel, no capítulo de número 2, o versículo 6 diz, 1 Samuel 2, verso 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então a mulher não tem soberania para fazer com o feto o que ela bem quiser, porque a soberania pertence apenas a Deus, que é o soberano. Agora, nesse contexto, eu queria também dizer algo sobre a questão do movimento feminista pró-aborto. Uma das grandes ativistas feministas no cenário brasileiro é a senhora Eleonora Mennicucci. Em dezembro do ano passado, reverendo Weber, a excelentíssima presidenta Dilma nomeou a senhora Eleonora Mennicucci ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres. Eu vou repetir. A presidenta Dilma efetivou no cargo de ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres a senhora Eleonora Mennicucci, que tem uma ação relevante nas questões do movimento feminista pró-aborto. Não, é profundamente lamentável, e não é só ela, né? Nós temos visto aí um embate extremamente pesado em relação à questão da Comissão dos Direitos Humanos. Sim. A ministra dos Direitos Humanos, sim, se chocando com a comissão de forma aberta por questões meramente ideológicas. Correto. Isso, eu preciso terminar o programa, já estourei o tempo, mas veja você, o que o pastor acabou de dizer, lá nos Estados Unidos aconteceu várias vezes de a mulher casada simplesmente decidir tirar o filho porque ela tem direito, sem nem consultar o marido, que era o pai, como se ela tivesse gerado a criança sozinha, né? Ora, mas tem respaldo na lei. Então, nós queremos que isso chegue ao Brasil? Bom, pastor Éder William, muito obrigado pela sua presença. Amém. Pastor e professor Carlos Caldas, muito obrigado pela sua presença.
E nós agradecemos o carinho da sua audiência, dizendo que ambos os nossos convidados estão à sua disposição pelo nosso site. Basta consultar o vejamsó.com.br, na aba convidados, você tem o contato deles e pode endereçar suas mensagens, e-mails, perguntas, tudo eles aceitam, tá bom? Vamos ver quem vai ganhar a camiseta da grade e a gente encerra o programa aqui. Selma de Souza de Suzano. Parabéns, Selma. A gente te aguarda no próximo Vejam Só.